Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos falar nesta manhã sobre o tema a confissão verdadeira. Gostaríamos que você pudesse pensar que é comum ouvirmos a expressão: você já confessou? Tem que confessar os seus pecados. A confissão não é algo que alguém me obriga a fazer, mas é algo que eu tenho que desejar fazer. Eu tenho que conhecer os meus limites, saber das minhas limitações, e isso se chama exame introspectivo. Eu vou avaliar o meu interior, eu mesmo. E vou também fazer um exame retrospectivo, ou seja, avaliar o meu passado. Quando eu faço isso, sem olhar para a vida de ninguém, estou olhando para mim. Não é o que o meu pai fez, o que a minha mãe fez, o que o meu irmão fez ou deixou de fazer, ou o meu pastor faz, ou o membro da igreja faz, ou o padre, ou seja quem for, o presidente da república. Não, é eu, é a minha condição. É eu que tenho que me enquadrar nisso. Tomar o conhecimento que quando eu faço um exame interior e avalio a minha vida passada, eu estou posicionando-me para pedir perdão, para fazer confissão das minhas limitações e das minhas fraquezas. Olha o que a palavra do Senhor nos adverte. Provérbios 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então é um péssimo negócio você fazer de conta que o seu passado ficou e que você não precisa confessá-lo, que o seu presente está ótimo e que você não tem que confessar nada. A Bíblia diz que nós todos pecamos e nós erramos por três formas: pensamento, palavra e ações. Não há como a gente evitar isso. Então nós todos os dias temos que fazer uma reavaliação de nossos atos e confessar os nossos pecados. Mas a quem? Ao padre, ao pastor? Não, você não tem que confessar nem ao padre, nem ao pastor, nem ao papa, nem ao presidente. Você tem que confessar a Deus, porque é Ele que nos levará ao juízo. Aqui na terra as pessoas nos julgam pelo que veem, o Senhor nos julga pelo que Ele encontra dentro de nós. Então é desta parte que eu estou te falando, o reconhecimento de suas limitações e a sua confissão sincera ao Senhor. Então diz assim: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa, não é só confessar, deixar também, alcançará a misericórdia do Senhor. E ele diz mais, em 1 João 1,9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele, Deus, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí há um complemento do versículo, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Querido, ao confessar os seus pecados, você está mostrando para Deus: Senhor, eu sou fraco e falho. O Senhor é santo e poderoso. Não olhe para mim com os teus olhos de justiça, mas olhe para mim com os teus olhos de misericórdia. Não me julgue pelas minhas limitações, mas avalie, ó Deus, o amor e o interesse que eu tenho de viver uma vida de acordo com a tua vontade. Isso é muito importante para que você tenha progressão em sua vida, em todos os ângulos, tá bem? Observe bem mais o que diz a palavra. 1 João 1,9: se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, condicionando-nos então a vivermos uma vida conforme a vontade do Senhor. Houve 3 pessoas registradas na palavra de Deus que fizeram confissões de seus pecados. Vou mostrar o resultado de cada um. Está aqui escrito: respondeu Acã a Josué, no livro de Josué capítulo 7, verso 20: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. O que fiz foi errado. Acã confessou os seus pecados, mas não livrou-se das consequências. Ele e toda a sua família morreram por causa da sua desobediência a uma ordenança de Deus. Então, como você vê, o pecado gera morte.
Acã é o exemplo clássico. Mesmo que você tenha reconhecido que pecou, mas se não houver arrependimento e sinceridade de confissão diante do Senhor, o seu pecado te conduz à morte. Outro texto que nós temos está em 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Saul estava temeroso de perder o seu reino. Então ele reconhece o seu pecado, mas não se arrepende do seu posicionamento. Ele estava mais preocupado em preservar o trono do que, propriamente dito, confessar a Deus as suas culpas, quebrantar o seu coração e reconhecer que ele era faltoso. E isto o fez perder o seu trono. Para você ter uma ideia, cada pecado, cada ação tem uma consequência. E o terceiro que eu quero deixar com você é o de Davi. 2 Samuel 12, 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Porém, a consequência do pecado ficou dentro do lar de Davi. Natã falou para ele: uma espada será colocada no seu lar e ela não será retirada. E isso trouxe sérias consequências na vida de Davi. Não compensa, meu querido, pecar contra Deus. O mais importante é você clamar ao Senhor, pedir a misericórdia, mas faça isso que você recebeu como instrução. Examine-se a si mesmo, faça um exame dos seus atos e vá diante do Senhor e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, porque sou fraco e falho. O Senhor é santo e perfeito, mas eu desejo muito viver a tua palavra e a sinceridade que há nela. Tá bem? Vamos orar? Pai eterno, perdoa os nossos pecados. Ajude-nos, ó Deus, a viver conforme os teus ensinamentos. A tua palavra ensina que se nós crermos no Senhor Jesus de todo o coração e confessarmos as nossas culpas, o Senhor nos perdoa e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso eu creio, ó Deus, e ensino tal como o Senhor me ensinou, para que aqueles que ouvirem a tua palavra possam crer que há um escape da condenação, se formos fiéis aos teus ensinamentos. Peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.